Olá, na última aula de ciência política a gente trabalhou o tema marxismo e o materialismo histórico dialético. O marxismo, nós já vimos que existe vários marxismos, existem várias correntes marxistas, há inclusive algumas divergências entre eles. Agora é interessante considerar essa pluralidade do pensamento Marx sobre o marxismo, porque cada corrente do marxismo ela adota alguma interpretação de acordo com o contexto que se vive. Por exemplo, o Lenin, com a Revolução Russa de 1917, o que é que ele fez? Ele considerou a necessidade de adotar os princípios marxistas no Estado soviético que estava se estabelecendo. O que significa isso? Significa que, pela primeira vez, inclusive, as ideias do Marx, as ideias baseadas exatamente nas transformações históricas, na materialidade da história, considerando principalmente a luta de classes na sociedade, desde o escravismo, passando pelo feudalismo ao capitalismo, nós vamos ter a necessidade de analisar como a história se desenvolveu a partir das ações humanas, considerando os diferentes contextos. A base do materialismo histórico leva em consideração o pensamento de Marx em oposição ao pensamento do Hegel, que foi um professor do Karl Marx. O Hegel desenvolveu uma análise profunda da sociedade a partir de uma perspectiva idealista dialética. A parte da dialética, o Marx achou bastante interessante para analisar a sociedade, só que ele discordou com o Hegel na parte do idealismo. Por quê? Porque se você considera, por exemplo, que as ideias é que fazem a sociedade, você vai levar em conta exatamente uma perspectiva naturalista, inclusive, de situações como de pobreza, de miséria e desigualdade. Para Marx, não são as ideias que fazem a sociedade, mas o contexto, a sociedade que faz as ideias. Melhor dizendo, Marx vai dizer, o meio que você vive, o meio em que você vive, é o que faz exatamente você ter determinadas ideias. O princípio da dialética é exatamente a questão do movimento, da contradição, da dinâmica. Então, na sociedade, tudo que existe para ser analisado precisa levar em consideração as contradições. Marx leva em consideração isso para analisar o desenvolvimento da sociedade quando foi desenvolvido o capitalismo. Então, ser marxista, na verdade, é considerar os princípios do pensamento de Marx no que diz respeito a esse pensamento sobre a materialidade na história. Se as coisas, para Marx, não se explicam por si só. As coisas se explicam a partir dos contextos em que se vive. Porque se você considera que as coisas se explicam por si só, aí você vai considerar, por exemplo, que a pobreza, que a miséria, que a violência, essas coisas que acontecem na sociedade, esses problemas que acontecem na sociedade, são absolutamente naturais. E não são tão naturais assim, porque tudo que acontece na sociedade, a partir das ações humanas, leva em consideração a forma como as ações humanas vão se concretizando na sociedade. Então, essa é a base do pensamento do Karl Marx, certo? Então, ser marxista é exatamente considerar a materialidade histórica e dialética para poder analisar os fenômenos da sociedade. É isso aí. Depois a gente fala mais sobre isso. Até mais.